Hoje tem uma novidade, eu vou criar um artigo com inteligência artificial e eu vou usar uma ferramenta que ele vai não deixar humanizado, porque o artigo ele vai ficar humanizado. É uma ferramenta que remove padrões de frases, de texto, de palavras, que é muito comum na maioria das ferramentas de inteligência artificial. Então ele detecta esses padrões e ele pede para a IA substituir para outros padrões que pouco usado. Então o que acontece? O Google vai pensar que o artigo foi feito por um humano, porque muita gente pensa que o Google, o algoritmo, ele nota ali o texto humanizado. Humanizado é como eu estou falando aqui com você, né? É uma forma humanizada, não é uma coisa muito robótica. Então é uma coisa assim que a gente pode ter falha nas palavras, e o artigo ele já fica humanizado em qualquer, se você usar esse gerador de prompt, você vai fazer qualquer artigo humanizado. Porém, mesmo sendo humanizado, o algoritmo do Google é muito poderoso. Ele tem um sistema que ele detecta termos, sequências de palavras, padrões muito comum em IA. Então, se a gente conseguir tirar esses padrões, essas formas comuns de escrita, a gente consegue deixar ele verdadeiramente humanizado no sentido de palavras, de padrões, de remover esses padrões. Não, veja bem, não é a maneira de falar tal, mas é os padrões. Esse é o segredo. Se a gente conseguir remover os padrões, eu vou mostrar aqui a você o meu blog. Eu vou fazer o artigo, vou postar no meu blog, vou postar o endereço do meu blog, vou mostrar as métricas, os resultados que o meu blog está dando, as visitas que o meu blog está dando, e você fica até o final, que eu vou mostrar essa ferramenta de gerador, vou mostrar uma ferramenta gratuita aqui dentro do Bomba Ads, está aí o endereço bombaads.com, vou deixar fixo desde o começo. Esse site aqui tem várias coisas legais, até mesmo para quem quiser criar vídeos, mas hoje eu vou tratar em artigos. Então fica aqui que tem duas ferramentas. Essa ferramenta do gerador de prompt, a ferramenta é para remover os padrões, a ferramenta gratuita, você não precisa pagar, a ferramenta totalmente grátis, que remove os padrões de inteligência artificial, que o artigo fica humanizado, mas os padrões a gente tem que remover para o Google, o algoritmo do Google pensar que o artigo foi feito por um ser humano. Então esse é o objetivo aqui. Vou mostrar as métricas do meu blog, os resultados, que é isso que é o mais importante. E você vai ver, fica até o final, que eu vou tentar ser bem breve aqui. Vamos lá, vamos fazer bem rápido aqui o artigo. Como é que funciona? Você pode selecionar aqui esse aqui, o prompt mestre, e pedir para ele gerar o prompt, mas eu vou selecionar aqui o aparelho eletrônico, porque olha só, hoje um artigo para blog está bem difícil você ganhar dinheiro com blog, porque muita gente está repetindo coisas. Você tem que criar artigos que vai atrair as pessoas, em específico a necessidade das pessoas. As pessoas querem resolver o problema, querem resolver o problema de um celular que está travando, querem resolver o problema as pessoas querem resolver o problema da máquina de lavar que está quebrada, de uma televisão. Então esses tipos de artigos, eles são muito poderosos, cara. Então você fazer um blog relacionado a resolver problemas das pessoas e ter em mãos essa ferramenta aqui, você vai automatizar, cara, o teu trabalho muito, muito bacana. Você não precisa ficar pensando qual o aparelho. Aqui tem vários aparelhos eletrônicos aqui, e os problemas aqui dos aparelhos eletrônicos. Você seleciona o aparelho, ele mostra os problemas. Então você pode selecionar e começar a fazer os artigos com base nisso. Se você quiser, você pode gerar um prompt master e pedir para a inteligência artificial ele mesmo selecionar. Ele vai nos fóruns e encontra pessoas com problema com tal aparelho eletrônico, e ele vai criar um artigo com base nisso. Você tem um artigo perfeito. E vamos usar a ferramenta para remover as palavras comum inteligência artificial. Vou te mostrar essa ferramenta gratuita aqui, fica aí. Então vamos lá, posso selecionar aqui e posso selecionar o aparelho. Então vamos selecionar o aparelho aqui. Deixa eu ver aqui que eu posso selecionar. Tem rádio digital, câmera digital, filmadora, drone, impressora, projetor, robô. São vários aparelhos eletrônicos. Então eu vou selecionar aqui drone e eu vou selecionar o problema do drone. Tem vários problemas aqui, ó. Curta duração de voo, dificuldade na calibração, que eu não sei qual é o problema mais buscado. Não importa, cara, você vai fazendo e colocando um artigo no teu blog, vai colocando, porque esse tipo de artigo ele passa ano e entra ano, sempre as pessoas vão estar pesquisando. Então é muito bacana esse tipo de artigo. É diferente de uma notícia que sai agora, aconteceu uma notícia por uma política, alguma coisa, uma guerra, que é hoje, amanhã já não, as pessoas já não pesquisam mais. Então esse tipo de artigo é muito bacana. Então você selecionou aqui, eu peço para gerar o prompt. Então olha só que aqui ferramenta poderosa,
muito robusta essa ferramenta. Acesse aí o bombades.com, cadastro é gratuito, vou deixar fixo aí o endereço, e ele rapidamente ele cria aqui, com base no que eu selecionei aqui o aparelho e o aparelho eletrônico, né? Então eu copio aqui, depois a gente vai vir aqui, ó, tá vendo aqui embaixo aqui, ó, para criar a imagem. Eu vou te mostrar, olha só que bacana, cara. Ele cria a imagem para você. Vamos ver aqui, ó, copiar. Eu copio, eu vou pedir pro Cláudio fazer esse artigo. O Cláudio para mim é o melhor para fazer artigo, cara. Foi feita uma pesquisa aí que o melhor das inteligências artificiais é o Cláudio. Você não precisa pagar a inteligência artificial, cara. Hoje investir em blog é a forma mais barata de ganhar dinheiro. Tá mais difícil do que no passado, tá? Antigamente você fazia um blog, você já começava a ter acesso. Hoje você tem que criar uma estrutura e saber o que realmente as pessoas pesquisam, porque tem muita gente pesquisando diversos assuntos na internet hoje em dia. Mas a questão é que tem o algoritmo do Google, ele tá valorizando muito sites já. Por exemplo, você vai para notícia, você criar um site de notícia, o Google vai priorizar os sites famosos, cara, os sites que já estão, né, já tem fama. Então você tem que criar um blog que poucas pessoas exploram, no sentido desses sites famosos exploram, que é isso aqui, é a ajuda de coisas simples. É um aparelho, é um fone de ouvido com defeito, é um microfone com defeito, então essas coisas, e marca específica. Olha só como é que é interessante isso, ó. Ele está criando um artigo, ó, como resolver dificuldade na calibração no DJI Mavic Air 2. Nem sei que marca é essa de drone, eu não entendo de nada de drone. Isso é legal, cara. Você não precisa entender de drone, não precisa entender de máquina de lavar, você não precisa entender de micro-ondas, nenhum modelo, você não precisa entender de nada. Mas tem gente que tem esse modelo, tem gente que tem esse drone e quer resolver especificamente esse tipo de modelo de drone. Então você consegue com essa ferramenta aqui, né, do Bombard, você consegue automatizar, porque você imagina você fazer isso manual, você tem que pesquisar modelos, você tem que pesquisar drone. Se você fizesse manual, cara, isso ia dar muito trabalho. Então ele terminou aqui, ó, o artigo, ele terminou. Olha só que artigo muito bem estruturado, cara. Aí eu vou copiar aqui e vou nessa outra ferramenta do Bombades. Inclusive, se você quiser anunciar no Bombades aqui gratuito, é só vir aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Você pode aparecer aqui. Você tem que ter crédito, claro, mas você ganha crédito aqui. É uma troca de parceria entre outros blogs. Você visualiza blog e você pode anunciar aqui, cara. Basta clicar aqui e cadastrar seu blog. Show de bola. Bombades.com tá tendo muitas visitas, então vale a pena. Então vamos lá. Você pode ver nessa ferramenta detector de termos de palavrear. Basta clicar aqui em ferramentas e aqui embaixo tem, ó, detector de termos de palavrear. Então vamos fazer. Eu copiei aqui o artigo, copiei, e eu vou vir aqui, ó, e pedir para ele fazer uma análise desse meu artigo. Tá me travando aqui, deixa eu ver. Ele não copiou, vamos copiar aqui, copiar. Pronto, aí eu copio aqui, coloco aqui e peço para ele fazer uma análise no artigo. Ele vai analisar os termos, ó, olha só, existe 4 tipos de termos encontrados aqui que são comuns à inteligência artificial, 2 de cauda longa, 8 tipos de fase padronizada. Ele está dizendo aqui que o meu artigo está 72%, olha só que bacana, humanizado no sentido de palavras. Então tem 27% de palavras que são comuns à inteligência artificial. E para remover essas palavras que são comuns à inteligência artificial, ele gera um prompt. Eu copio esse prompt e vou aqui, ó, de novo no Cloud, e peço para ele refazer o artigo, mas dessa vez ele vai refazer o artigo sem essas palavras comuns inteligência artificial. Ele não vai mexer em nada no artigo, ele vai manter o artigo como está, humanizado, lógico, só que ele vai remover aqueles padrões que o Google vê e fala, pô, isso aqui foi feito com inteligência artificial. Então se você conseguir remover esses padrões, você consegue deixar o artigo muito parecido com o humano, ao ponto do Google não perceber que foi feito com inteligência artificial. Então esse hoje é um desafio muito grande para quem cria blog, é você fazer artigo com blog com inteligência, artigo para blog com inteligência artificial sem que o Google perceba que foi feito com inteligência artificial. Então essas ferramentas gratuitas aqui de detector de artigo que está no Bombades, ele faz isso, ele consegue gerar um prompt para você pedir para a inteligência artificial não usar essas palavras que são comuns. Ele vai usar outras palavras, outros termos que ele não tem costume de usar.
Então isso o Google vai olhar e vai dizer, realmente isso aqui não foi feito com inteligência artificial não, porque essas palavras são pouco usadas por inteligência artificial, esses padrões. Então ele vai usar outro tipo de padrão que vai fazer com que o artigo fique tão perfeito, que fique muito parecido que foi feito por uma pessoa. Então, cara, uma ferramenta dessa era para custar uns R$2.000. É gratuito no Bomba Ads esse detector, que ele remove os textos padrões de inteligência artificial. Isso é uma mão na roda. Hoje, o melhor investimento hoje em internet, que é barato, qualquer pessoa, você pode usar a inteligência artificial gratuita para fazer artigo. Eu estou usando aqui o cloud gratuito, a conta gratuita. Então você pode fazer isso. Você consegue fazer blog, você investe pouquíssimo em hospedagem de blog, é muito barato. Então, cara, hoje para começar com você pode, já fez aqui, ó. Olha só o que ele fez, ó. Ele refez o artigo. Vamos lá testar de novo, ó. Vou copiar o artigo. Vou vir aqui, ó. Lembra que ele disse que está 72,8% humano? Pronto, eu vou limpar o antigo, né? E vou botar o artigo novo e pedir para ele reanalisar. Lembra que estava 72%? Olha só agora, ó. Palavras comuns 0, cauda longa 0, frase padronizada só 3. Tá vendo? Ó, excesso de advérbio só 1. Olha só, 96%. Pô, cara, essa ferramenta é incrível, gratuita, de graça para você usar aí, quiser fazer blog. Tudo, ó, é muito barato você trabalhar hoje com blog. Eu vou mostrar o resultado do meu blog. Vou botar esse artigo no meu blog. Vocês vão ver agora as métricas. Vou ver o resultado. Tá aqui, ó. Eu vou copiar aqui o artigo e vou botar esse artigo no meu blog, porque esse artigo ficou perfeito. Antes eu vou mostrar aqui. Deixa eu voltar aqui de novo. Vou mostrar aqui, ó. Esses artigos foi feito ontem, dia 5. Hoje é dia 6, ó. Já teve 4 acessos. Ó, o ar-condicionado LG e tal. Tá vendo que é só. Eu gosto. Meu blog tem vários temas, mas eu gosto sempre de focar nesses temas de ajuda de eletrônicos, certo? Tem outros temas também, mas assim, sempre focado nisso, ó, 7 acessos, 7. Isso foi botado, ó, dia 2, ó, dia 2. Então ele tem pouco acesso por dia, deve ter um acesso por dia, 2, 3, mas quando você bota muito, sempre vai ter, cada um vai ter um acesso, e você quando tiver bastante artigos, você vai conseguir atender muita gente, que são várias pessoas pesquisando sobre diversos. Olha só, eu estou passando aqui, você dá uma olhada, 22 acessos aqui, ó, como consertar a tela preta da TV Samsung. Tá vendo aqui, eu botei dia 23, ó, agora tem 22 acessos. Se fizer a conta ainda, mais de um acesso por dia. Então alguns dão um acesso por semana, 2, 5, 10. O negócio é você trabalhar diariamente, colocar aí 10 artigos, 38 acessos, 45 acessos. Quanto mais eu deixo, 64 acessos, tá vendo? 65, 162 acessos, 153 acessos. Ó. Falo também sobre vitaminas e alimentos, tá vendo? Mas o meu foco principal, ó, porque o computador LC liga, mas na tela tá preta. Então 142 acessos. E é isso aí, galera. Então vocês viram que a métrica, os resultados, eles são positivos. Existe um resultado verdadeiro. E isso dá resultado. Claro que a longo prazo você não vai conseguir. Vou copiar aqui o artigo, ó, e vou botar no meu blog. E vamos fazer a imagem. Vamos fazer a imagem junto comigo. Como é que eu faço a imagem? Eu copio a marca aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Um drone. Isso é um drone. Aí eu venho aqui, lembra da ferramenta? Essa ferramenta você vai encontrar aqui em geradores de prompt. E vou te mostrar o caminho. Vamos primeiro aqui pegar aqui, vou botar aqui drone DJ MacV. Então vou pedir para ele criar a imagem, copiei, ele gera o prompt e vou vir aqui no Gemini, que é o Gemini que cria imagem bacana, que é o Gemini que cria uma imagem bacana. Então venho aqui no Gemini e coloco naquela parte que é de imagem do Nano Banana, né? Aqui, ó, imagem, e peço para ele fazer a imagem. Então enquanto ele faz a imagem aí, nós vamos vir aqui, eu vou te mostrar aqui, ó, esse gerador aqui, você vai encontrar ele aqui, geradores de prompt, tem vários geradores aqui, você dá uma olhada aí, e aqui embaixo tem, ó, gerador de prompt para vídeo controverso, e aqui, gerador de prompt para artigos de problemas e soluções eletrônicas, é esse, ó, gerador de prompt para artigos e soluções eletrônicas. Clicou aqui, você já tem acesso a ele, certo? Aqui você tem que fazer um pequeno investimento, mas é vitalício e é bem em conta, dá para você dividir os valores, e muito bacana. É uma ferramenta que, cara, é indispensável, e tem a gratuita, como eu falei para você, que é aquela que detectou de aqui. Essa ferramenta, essa que era para ser cobrada, cara, essa aqui, ó, essa aqui era para ser cobrada.
Se valesse 2.000 ele avalia, ó. Detector de termos e palavras IA. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Detector de termos e palavras IA. É esse aqui. Esse é gratuito. Que era para ser cobrado. Então dá para você usar aí tranquilamente. Muito bacana. Então vamos ver como é que ficou a imagem. Eu vou colocar essa imagem aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu vou colocar essa imagem, ele consertando um drone. Olha só que bacana, cara. Ele consertando um drone. Muito show de bola, cara. Muito show. Dá para fazer artigos muito profissionais que ajuda as pessoas. Que esse é o foco. Se você criar artigos que ajudam as pessoas, você consegue. Esse artigo de notícia, de informação, de fofoca, isso não é. Você tem acessos. A concorrência é muito grande. Você tem que focar em coisas que são bem específicas, porque você vai atingir um público, uma massa de pessoas que usam drone, pessoas que usam tablet, pessoas que usam fone de ouvido avançado, né? Pessoas que usam caixa de som, pessoas que trabalham com uma máquina específica de indústria, enfim, isso aí você vai atingir várias pessoas. Você fazendo um blog, teu blog vai ganhar autoridade aí, o Google gosta disso, cria autoridade, que vai ver que você está fazendo a necessidade. As pessoas conseguem ler todo o artigo porque está precisando dessa ajuda, e você segura as pessoas no seu blog, e você consegue criar uma retenção aí do usuário e muitas visitas no seu blog, como vocês viram aí no meu blog, né? O resultado. Então fica aí a dica para vocês. Sucesso a todos.